Nesse vídeo eu vou falar sobre um projeto que eu estou trabalhando. Ultimamente eu tenho direcionado meus esforços para trabalhar com projetos mais focados na área de inteligência artificial. Um dos conceitos bem importantes e bem falados quando a gente fala de desenvolvimento de agentes de IA, projetos que envolvem inteligência artificial, é o conceito de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. Então, ele nada mais é uma forma da gente adicionar contexto para os nossos modelos, para as LLMs, conceitos específicos do negócio. A gente passa um conhecimento a mais, um contexto a mais para a LLM, através de técnicas de vetores. Existe uma série de técnicas de desenvolvimento de RAG. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre RAG, porém foram vídeos onde eu falava de uma forma um pouco mais simples. Primeiro nível de RAG, que seria você pegar um PDF, jogar numa Vector Store e conectar a Vector Store ali na LLM. E aí a LLM usaria o conteúdo do PDF para gerar as respostas de acordo com os nossos prompts. Então esse é um primeiro nível. Porém, dependendo do contexto, dependendo do projeto, esse tipo de abordagem ele não funciona muito bem. E para a gente decidir se tal tipo de RAG funciona bem e não funciona bem, a forma de fazer é testando. Então eu me propus a iniciar um projeto aqui. Eu vou fazer um sistema de RAG simples, focado no contexto de e-commerce. Então o e-commerce ele tem as particularidades dele e não necessariamente eu posso pegar um PDF, jogar lá e tá pronto. Então tem alguns detalhes, algumas técnicas a mais que a gente precisa trabalhar para conseguir entregar e desenvolver um sistema RAG de qualidade. Então esse meu projeto aqui, qual que é a ideia dele? Eu gerei um PDF, um CSV, para simular um banco de dados do e-commerce. Então ele é um CSV com vários produtos. Tem 55 produtos aqui, são produtos eletrônicos, tablets, celulares, notebooks. Então é num contexto de um e-commerce de eletrônicos. E a ideia é pegar, trabalhar com esse dataset, transformar ele em vetorizar esse dataset da melhor forma, para a gente conseguir extrair as melhores respostas com nossos agentes de IA. E aí, para a gente validar a criação desse sistema RAG, eu vou usar algumas técnicas aqui de testes. Então, tem algumas técnicas que a gente usa para testar a qualidade da resposta da RAG. Então, a precisão, o recall, F1 score, o score de similaridade, o tempo de execução. Então a gente tem algumas métricas que a gente consegue saber se as respostas estão sendo satisfatórias ou não. Vai depender do contexto. Então esse meu projeto, a ideia dela é essa. A ideia do projeto é esse. Desenvolver um sistema RAG simples e conseguir extrair os melhores resultados a partir desse dataset aqui. Então eu estou usando, para esse projeto eu estou usando Python. Para o banco vetorial, estou usando o banco local aqui do Chroma, que ele é um SQLite com a função de vetor. Então o primeiro passo aqui eu criei um script de gestão aqui no Python. Então ele pega os produtos ali do meu CSV e esse CSV aqui, no futuro, quando a gente for fazer a integração com e-commerces reais, a gente pode substituir esse CSV por chamadas de API para o sistema do e-commerce, o Shopify, o Novenshop da vida. Então aqui é mais questão de exemplo mesmo. Então eu coloquei aqui na base vetorial os produtos da forma mais simples possível. Um texto simples com todas as linhas. Aí eu faço um vetor desse texto e cada linha do banco de dados vetorial ali, cada embedding representa um produto. Então essa foi a estratégia que eu usei inicialmente.
E aí eu criei um script de evaluation. Então, o evaluation é a forma da gente medir os resultados, sempre ficar avaliando os resultados dos resultados da nossa reg. Então, eu criei um script aqui de evaluation, onde eu vou fazer consultas nesse banco de dados vetorial, e aí eu tenho setado ali algumas respostas esperadas. Então, tipo, quando eu fizer a consulta X, eu espero que me retorne esse produto. E aí ele faz a comparação, faz todos os cálculos de precisão, recall, F1 score, similaridade, e um compilado de todos esses dados ele me dá uma nota final aqui, inclusive dá algumas recomendações. Nesse caso aqui, nesse meu contexto aqui, e outra coisa, eu criei também um CSV com perguntas e respostas esperadas. Então, quando eu fizer essa pergunta aqui, find Samsung Galaxy Smartphones, a reg em teoria deveria me retornar esses produtos. Então eu tenho a pergunta e os produtos esperados na resposta. E aqui nesse script de evaluation eu faço essa validação. Tá, ele retornou o que eu estava esperando? Ou ele retornou alguma coisa muito diferente? E aí depois ele faz toda essa avaliação de forma automática. Então eu tenho 15 questões aqui no meu CSV de teste. Então eu faço esses testes em escala com essas 16 questões. Em escala sim, né? Entre muitas aspas. Porém, esse exemplo aqui eu estou com 16 questões de testes. Porém, a gente consegue aumentar e testar aqui em escala. Eu posso colocar 100, 200, 300 perguntas. Então imagine num contexto real, você desenvolve um agente de IA para o seu cliente e seu agente ele tem uma reg ali conectada nele. Então você consegue testar o seu agente ou testar a reg de forma isolada com perguntas e respostas esperadas. Então tem algumas outras técnicas avançadas de usar a LLM como juiz. Então eu estou me aprofundando nesse tema. Criei esse projeto aqui para eu conseguir trabalhar isso, beleza? Então eu executei aqui, antes de começar a gravar, eu executei o script de evaluation. Então ele carrega os 15 testes, né? Que é aquele meu CSV com perguntas e os produtos esperados. Então ele roda os 15 e depois ele gera os resultados para mim. Então um overall das minhas métricas, eu preciso melhorar a minha precisão, o meu recall, o meu average F1 score, e o average similarity está ok, e o there shoot rate ok também, tempo de execução ok também. E todas essas métricas a gente consegue setar o que é uma precisão boa, o que é um recall bom. Executei, por exemplo, esse, e aí aqui ele printa também o resultado de cada consulta. Cada consulta ele printa o resultado aqui individualmente e no final ele ia dar até uma recomendação do que eu preciso melhorar. Então talvez eu precise ajustar o meu modelo de embedding ou talvez ajustar o pré-processamento da minha query. Então com base nesses dados a gente consegue ir fazendo ajustes. Então não vou fazendo ajuste aqui da minha cabeça, eu rodo. Será que essa resposta tá boa? Não tá. Então aqui eu consigo testar em escala, pegar dados, pegar métricas e ir ajustando os pontos conforme necessário. Se você quiser ter acesso a esse projeto, você pode acessar ele no meu GitHub. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. É um projeto bem simples e aqui tem uma explicação das regras que eu uso para fazer os testes. Então o target da precisão é acima de 0.7, a maioria aqui é 0.7. O similarity 0.8, e aí ele dá uma explicação aqui de toda a estrutura do projeto, ensina a executar. E aí a ideia é evoluir esse projeto aqui. Por exemplo, esse script de evaluation tem alguns frameworks, algumas plataformas open source prontas
que já fornecem essa auditoria e evaluation dos nossos agentes, das nossas regs de forma automática. Então eu vou evoluir esse projeto instalando essas bibliotecas prontas e testando novas tecnologias aqui nele aqui. Beleza? Então se você quiser continuar acompanhando, considera se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, deixa o like.